Fala, meu povo, aqui é o Taskmaster e dessa vez vim falar do cara que é visto como o maior mercenário do mundo, o assassino mais mortal, uma arma de aluguel responsável por mais de 600 mortes, um cara que parece ter saído de um ovo podre descrito como um vilão de verdade, um psicopata assassino em massa, um eliminador, o exterminador. Não esse exterminador. Este aqui, Deathstroke. Tá, eu sei. Tem trocentos sites e fóruns que falam dele por aí. Assunto batido, talvez. E a probabilidade de alguém se interessar em ver esta matéria é muito pequena, pois há canais colossais que dão fichas do personagem. Mas a minha tarefa é encontrar detalhes que ainda não tenham sido mencionados sobre a origem do personagem. E é por isso que vou aceitar o desafio, pois não posso ignorar o pedido de nossos poucos, mas preciosos inscritos. Afinal, nem todo sabe de fato que Exterminador não é quem ele é o seu trabalho, e ele o ama. Então, a fim de conhecer o melhor, galera, então chegue junto! Slade Joseph Wilson, o Exterminador, personagem em quadrinhos pertencente à editora DC Comics, criado por Marvel Wolfman e George Pérez, um mercenário e assassino que apareceu pela primeira vez em Os Novos Titãs Volume 1 da edição número 2 de 1980. Para falar sobre esse personagem, vamos ter que dar uma volta no tempo, lá para a época em que a Guerra do Vietnã estava bem distante de acontecer, lá pelos anos 60, até mesmo antes da morte dos irmãos Kennedy, uma época em que as esperanças e sonhos eram possibilidades que poderiam ser arrancadas como frutos maduros das videiras. Uma época que defender uma nação era uma honra e a carreira militar parecia ser o principal objetivo dos jovens americanos. Nessa época, Slade Wilson tinha 16 anos quando se alistou no exército dos Estados Unidos, depois de ter mentido sobre sua idade, se tornando o mais jovem soldado condecorado na Guerra da Coreia. Seu nome era uma lenda, até mesmo quando era moleque, e nesse tempo, tanto Wade quanto os outros soldados eram escolhidos para passar por um rigoroso treino para serem parte das forças especiais. E vocês sabem que para fazer parte não é uma tarefa fácil, certo? Os treinamentos são duros, por vezes traumatizantes, e fazem com que qualquer recruta peça para sair, antes mesmo de chegar na metade. Mas a pior fase começa mesmo depois de estar formado e condecorado com o privilégio de ser parte de uma dessas forças especiais. As missões são as mais complicadas possíveis. É a certeza da morte em combate assoprando no ouvido de cada novo conflito. Pois é, o treino do instrutor era tão rigoroso que metade dos homens desistiam já nas primeiras 3 semanas. Mas aqueles que ficaram, aqueles que aprenderam, rapaz, se tornaram as melhores máquinas de guerra que o exército já viu. E não é pra menos, né? Já que as forças especiais realizam missões contra forças irregulares, também atuam com guerrilhas, operações de reconhecimento especial, contra-terrorismo, sabotagem, subversão, auxílio à fuga e evasão, e operações em que exige-se uma ação mais cirúrgica e a autonomia maior. Enfim, durante um treino rotineiro, Slade, a essa altura com a patente de major, havia conseguido completar um percurso em tempo recorde, e bem atrás dele está Bill Walsh. Os caras estavam sendo sitiados por bonecos que usam armas de verdade, ativadas em locais mais imprevisíveis possíveis para deixar os caras tudo antenado no clima tenso, no campo militar chamado Campo de Washington, comendo um pão que o diabo amassou. Tem um cuzão ali, mata, porra! Pode até o fabricante. Fogo no teu rabo, cara. Olha pra cima, xiri, rasga esse merda. Tá quase, cara. É isso aí, compadre, vamos passar. Irmãos até o fim, Bill. Até o fim, Slade. É 13, pô. Puta que pariu, me ajuda, Slade. Aqui, rapaz. Tu é muito burro, pô. Te fode sozinho. Cusão. Pô, finalmente vou poder cagar em paz. Tu é só cabosta, pai, me larga. Morreu, otário, e ainda bate que nem putinha. Epa, quem é essa guria aí? Pois é, pessoal, o instrutor das forças especiais é a capitã Adeline Kane. O cara ficou tão aturdido com o ataque surpresa dela que não sabia o que fazer. E ela, claro, só tirando uma onda. Pessoal, não se enganem, ela é novinha, bonita e gostosinha, mas a bicha é bruta, especializada em treinar soldados sob estratégias armadas para dizimar qualquer grupo inimigo. Mas repito, o treino dela era tão rigoroso que metade dos homens desistiam já nas primeiras 3 semanas, mas aqueles que ficaram
Aqueles que aprenderam com essa gostosa aí se tornaram fodas, especialmente seu aluno preferido, Slade Wilson, pois embora ele seja o melhor entre seus alunos, ele ainda não era perfeito e ela queria lapidá-lo, e para isso fez uma proposta, dizendo que seu pai esteve na guerrilha chinesa de Mao Zedong durante a Segunda Guerra e queria passar algumas técnicas para ele, e para isso o puxou para dar umas liçõezinhas num canto reservado no matinho. Eita porra. Beleza, nesse cantinho ela diz que ele é destemido, mas que foi péssimo ele ter sido surpreendido pelos bonecos, e nesse vacilo ela teria o matado. Isso por sua técnica de combate ser limitada, ou seja, unidimensional, pois em combate ele se lança contra seus inimigos como um ariete. Vocês conhecem, né? Aquela parada constituída por tronco de freixo ou árvore de madeira resistente, com uma testa de ferro de bronze em forma de cabeça de carneiro que se usa para arrombar portões de castelos, fortalezas e povoações fortificadas. Ou seja, o cara era como um jumento usando antolhos, que só sabe meter o cacete no que tiver à sua frente. Isso é péssimo quando você é cercado por inimigos armados, como aconteceu no treino. Ao invés disso, ele deveria pensar neles como uma força que o cerca, um círculo que se fecha em volta de si, e para isso ele deveria desenvolver uma defesa periférica e não linear. E ela não se refere só na bala não, também o ensinou técnicas de combate corpo a corpo que sirva para que ele se defenda de todos os caras que tentarem cercá-lo ao mesmo tempo, de todas as maneiras possíveis, pois queria que ele perdesse as dependências pelas armas. Ela o ensinou a ser uma arma. E é claro que todo esse treino só podia dar um resultado: louvor, com resultados extraordinários. Em uma turma de soldados excepcionais, suas notas foram as melhores, recebendo com suas justas honras a patente de tenente-coronel. E é claro, ele quis comemorar com a sua instrutora, e adivinhe no que isso ia dar? Desgraça! Era se esperar, né? Adeline Kane e Slade Wilson foram ficando mais próximos até se apaixonarem, mas bem que ela já estava de olho nele há muito tempo, pois o jeito esquisitão dele a assustava, mas ao mesmo tempo a fascinava. Amor à primeira vista. Já o Slade se apaixonou no momento em que ele foi vencido por ela no treino, e com 6 meses de amor pra lá, meu bem pra cá, acabou em casamento. Embora a lua de mel tenha sido curtinha, pois o cara foi jogado pra guerra, afinal foi treinado exatamente pra isso. Mas pelo menos deu tempo de embuchar sua mulher, impedindo dela ir junto com ele na missão. Seu primeiro filho foi Grant Wilson, nasceu na noite em que ele havia chegado ao Vietnã. Até aqui tá tudo lindo e maravilhoso, mas até que um belo dia o governo requisitou voluntários para testar uma substância que era o derivado experimental do hormônio adrenocorticotrófico para estimular as glândulas suprarrenais. Essa droga iria ajudar na resistência ao soro da verdade do inimigo, e mesmo sob os protestos de Adeline, Slade não hesitou em se oferecer. E momentos depois, Adeline recebeu a péssima notícia de que algo deu errado, que o corpo de seu marido entrou em choque e que ele não podia receber visitas. Absolutamente ninguém podia chegar perto dele sem uma segunda ordem. Com um mês de muita briga e burocracia do exército, em um momento o Major Witcher Green, do exército britânico, conseguiu burlar o procedimento, negociando com o chefe dos burocratas para ele e Adeline conseguirem acesso ao Slade. Opa, quem é Witcher Green? Galera, por mais que alguns achem desnecessário, é importante eu falar dele, pois somente os fãs de quadrinhos conhecem a importância desse velhote na vida de Slade, e para isso vamos voltar um pouco mais o tempo, bem antes dele receber o treinamento especial de Adeline. Wilson esteve numa missão no Vietnã, ao lado do Tenente Sampson. Slade e Sampson entravam em frequente discordância, pois o Tenente era o tipo do cara que não se incomodava com morte sem pensar 2 vezes. O cara não tinha remorso, o tornando uma pessoa cruel. Se ele vê o inimigo, ele não quer saber se entre os soldados há crianças, idosos e simples agricultores. O cara mandava a bala mesmo, e isso incomodava demais o Sargento Wilson, pois embora saiba que a guerra tinha seus propósitos e até mesmo uma certa nobreza, ele pelo menos sabia quem era o inimigo e quem obviamente não era, nascendo um código de ética no campo de batalha batizado por sangue. Por ter notado que Wilson se recusava a participar dos seus banhos de sangue, Sampson encarou isso como uma insubordinação, mandando sua galera dar um cacete nele pra parecer que apenas caiu no telhado, um acidentezinho velho fuleiro. E aí, loirinha? Tô a fim de comer uma rabada hoje ou te surrar até ficar preto. Rapaz, em 3 segundos vocês vão gritar por suas mães. Besta tá ficando roxo. Caramba! Merda, morra, porra! O Wilson era bom, mas não era fodão ainda. Então quando eu estava levando a pior,
E é aí que o Witcher Green e o Wilson se conhecem. William Adolph Witcher Green cresceu em Oxford, Inglaterra. Quando jovem, não gostava de esportes e escondia-se na biblioteca da universidade. Acabou tornando-se muito hábil em pesquisas e investigação, o que levou a trabalhar para o MI5 e para o exército britânico. Depois desse incidente, um ano depois, Sampson mandou para outra missão, liderar um ataque anglo-francês no Cairo, como parte das forças da paz das Nações Unidas. Witcher Green, que nessa época era sargento, se opôs dizendo que Wilson não estava pronto, mas Sampson, que a essa altura era tenente-coronel, mandou-lhe calar a boca, e Witcher Green estava certo. Aquela missão era suicida e destinada ao fracasso, e milagrosamente foi bem sucedida, mas Wilson havia se ferrado e com certeza estaria morto se Witcher Green não interferisse, indo contra as ordens de Sampson. Pois é, salvou ele de novo, deixando Wilson naquela interna necessidade de retribuição, pois não estava afim de ser a princesa do velhote. A partir dali, ambos se tornaram grandes amigos, e no momento em que Wilson havia se graduado como tenente-coronel, o velhote apareceu por lá, dizendo que havia se transferido para onde Slade Wilson e Adeline estão, e assim o velhote foi escolhido para ser o padrinho do casamento. Beleza, vamos voltar ao Slade hospitalizado. O que deixou Adeline mais aflita foi que toda a informação sobre seu marido foi inesperadamente classificado como confidencial e ultra secreto. Witcher Green tinha dado notícias de que o corpo de Wilson entrou em choque, mas não especificou o tipo de choque. Pois é, pessoal, as coisas não saíram como esperado. Primeiro, o cara desenvolveu força sobre-humana. Nem as correntes de aço deram conta desse cavalo. O cara parecia um animal enjaulado no auge do cio, que finalmente foi libertado, e no meio de toda essa zorra, ele foi obscenamente sedado, sendo incapaz de se mexer ou falar. E quando Adeline e Witcher Green foram vê-lo, o cara estava morrendo e em coma por várias semanas. Ambos foram informados que mesmo que ele acorde, Slade provavelmente perderia sua carreira como combatente ativo, mas que haverá lugar para ele no exército. Mas sua própria esposa afirma em prantos que seu marido nasceu para a ação, que ele vive para a emoção do combate e que forçá-lo a ficar atrás de uma mesa seria o mesmo que condená-lo à morte. Mas pô, o cara é macho. Uma hora terminou se recuperando e todos estavam felizes quando ele recebeu alta. Slade tentou voltar para sua antiga carreira, mas os médicos disseram que ele estava com abasia, uma doença de origem nervosa que dificulta ou impossibilita a locomoção por falta de coordenação dos movimentos necessários. Ou seja, a coordenação motora está comprometida. Mas não é bem assim, pessoal. Os médicos se enganaram. Na verdade, Slade estava com sua coordenação aprimorada. Seus reflexos e forças tornaram-se sobre-humanos, mas nesse tempo seu corpo estava alternando entre os períodos instáveis, como um dia está super fodão e outro está completamente fatigado, e possibilitando dele voltar à ativa. E com isso, Slade ficou rabugento, sem objetividade, depressivo, um semi-suicida, até que um dia surge uma bomba. Os Vietcongs capturaram Witcher Green. Imediatamente, Slade pede permissão para o coronel para ele encontrar e libertar seu amigo, mas a resposta foi negativa. Movido pelo seu senso de dever, o cara necessitava retribuir pelas vezes que seu amigo o salvou, e pede pela aprovação de sua esposa, para que ele vá por conta própria e salvar seu amigo. E embora ela não entendesse a conexão entre eles, ela o apoiou, mesmo que o aprimoramento de Slade tenha desaparecido, mas as suas habilidades naturais poderiam dar conta. Então ele requisitou um avião e voou até Hanoi, e sozinho completou sua missão com sucesso. Sua esposa achava irônico que seu marido, que viveu pelo exército, quase morreu por ele. Contudo, pelo fato de ele ter se preocupado com alguém, foi completamente descartado. Mas f***se, o que importa é que deu tudo certo. O cara lavou a alma ao quitar sua dívida. Ah, detalhe, nessa altura do campeonato, Adeline estava grávida pela segunda vez. Beleza. Numa certa ocasião, durante as férias, Slade e sua família fizeram um safari na África, e foi aí que ele encontrou o que tanto procurava. Ele se tornou um caçador. Seu sucesso foi bombástico, conseguindo fama e fortuna além do que ele imaginaria. Finalmente o cara estava satisfeito, mesmo que de vez em quando ele passasse semanas longe. Ele era um bom pai, ficou muito próximo de Grant, que o idolatrava, mas também amava seu segundo filho, Joseph Wilson, que preferia música e pintura do que armas e pancadaria. E só pra constar, o moleque tinha uma bela voz. Também passou a ser anfitrião de festas com pessoas da alta sociedade, a mais fina nata da sociedade, para ser mais exato. Pessoas notáveis de muitas nações viviam ao seu redor como se ele fosse mais famoso do que eles. Slade fazia questão de levar todos ao seu escritório, mostrando os troféus de caça, e adorava falar sobre suas caçadas, é claro. Ou pelo menos foi assim que sua esposa achou, até que numa noite fria de outono, com Joseph adormecido na sua cama e Grant cursando na escola militar e Slade na África liderando o safari, Adeline procurava um bom livro para pegar no sono, quando de repente ela ouve um leve ruído de folhas esmagadas. Seu treinamento alertou, então ela estava preparada, porque agora tá na hora da porrada!
Fala pra teu macho que pegamos o guri. Só vamos devolver se esse bosta vier. Ah, porra, vai tomar no olho do teu Foda. Levaram Joseph e agora, mesmo após 2 gestações, a mulher ainda era porreira, mas não impediu o sequestro. Estranhamente, seu marido chegou na noite seguinte e ele parecia ciente do que estava acontecendo, sem ela ter contado absolutamente nada ainda. Adeline não entende por que levar o seu filho e quem era o exterminador. Slade responde que o exterminador é um mercenário poderoso, o melhor que existe, um assassino profissional que nunca falha. Mas cara, o que eles têm a ver com tudo isso? E aí ele responde que ele mentiu sobre a perda de seus poderes. E logo revela seu uniforme de exterminador, deixando sua esposa apavorada. Mas espera aí, como assim? Do nada isso? Ele não era um caçador desde quando o cara trabalhava como mercenário. E aí que voltamos ao momento que o Witcher Green foi capturado pelos Vietcongs numa missão suicida enviada por adivinha quem? Simpson, é claro, gente boa, né? Digamos que nunca o perdoou por transgredir sua ordem e não salvar o Wilson. O velhote estava na merda, sofrendo o pão que o diabo amassou, como confinamento em celas construídas na água, enterrando farpas de bambu embaixo das unhas das mãos e pés para ficar aprofundando pouco mais todos os dias, lascas de bambu enterrado na uretra e cavidade anal também, credo, né? Só sessão terapêutica de luxo. O velho tava só o trapo, não tinha mais como seu coração aguentar. Quando ele ia pedir penico para a Dona Morte, Wintergreen jamais havia visto um ser humano movendo-se daquela maneira. O homem parecia um relâmpago vivo, com movimentos incrivelmente rápidos e firmes. Wintergreen fazia parte do exército britânico desde a Segunda Guerra. Ele viu todos os tipos de soldados, mesmo o melhor deles era uma criança comparado àquele homem. Se é que ele realmente era humano. Em menos de 2 minutos, os 38 Vietcongs que viviam naquele acampamento foram dizimados, e ao despedaçar a prisão de bambus com um punho, o misterioso salvador se revela, Slade Wilson. Seus poderes não haviam lhe abandonado como ele disse para sua esposa. Na verdade, estava sob total controle. Eu acredito que nas primeiras semanas desse negócio de vai e vem de suas habilidades é pelo fato do corpo estar se acostumando com essa droga, mas de todo modo o exterminador nasceu naquele dia. Ok. Com o uniforme de exterminador, ele prometeu trazer o filho de volta, mas Adeline exigiu ir junto, por mais que estivesse assustada pelo fato do marido ter uma vida dupla. Em pouco tempo, o casal esteve em Tenya, uma cidade do norte de Marrocos, capital da prefeitura de Tenya Azelei e da região de Tenya Tatuan, onde se encontraram com Chacal, um terrorista internacional a serviço de Uganda. O terrorista disse que tinha nada pessoal contra o exterminador, só capturou seu filho por Slade ter matado seu cliente, o coronel Akbada, um grande amigo e sócio do Chacal. Ele queria saber quem o pagou. A permuta é simples. Se der tal informação, ele daria sua palavra de honra como colega de profissão que o menino seria libertado, e aconselha que ele deveria fazê-lo logo, pois após a ordem de Chacal, nem mesmo Slade seria rápido o suficiente para impedir a morte de seu filho. Mas Slade responde que como profissional ele não pode revelar tal informação, pois tinha dado a sua palavra para seu cliente que o manteria anonimato. Sua palavra é a sua honra. Desesperada, sua mulher implora para ele falar, pois é a vida de seu filho que está em risco. E aí Slade, o que vai fazer? Papai, me salva, promete que vou me alistar, velho maldito. Ô moleque da voz desgraçada. Fala o nome logo, seu merda! Esse é o nosso filho que tá ali, seu bundão! Doido, só dá o nome do teu cliente que tá tudo resolvido. Slade, diz o nome do cliente. Pegamos o nosso filho, depois acabamos com ele. Porra nenhuma, vou meter o cacete. Imbecil! Puta merda. Ufa, acabou. Mas espera aí. Eita porra! Repararam num detalhe? Sangue. Quer dizer que... Espera aí, vamos ver pelo ângulo de outro desenhista. Eita, caralho, doido, o guri foi rasgado. Calma pessoal, o guri sobreviveu, pois foi levado a tempo pelo exterminador até o hospital. Após deixar o menino, Adeline o acompanhou todos os dias no hospital, mas Slade nem deu as caras depois disso. Sua esposa ficou confusa, furiosa e perturbada. Resultado, Joseph Wilson sofreu o preço do enorme ego de seu pai. Ele foi rápido, mas não rápido o suficiente para salvar a voz de seu filho. Pois é, o corte não foi fatal, mas profundo o suficiente para comprometer de forma irreversível as suas cordas vocais. É isso aí, ficou mudo. Se o garoto pretendia ser cantor, se ferrou. Adeline sabia que depois daquele episódio, enquanto o exterminador vivesse, sua família jamais estaria salva. Adeline estava determinada a ter uma conversa muito séria sobre essa questão, com o objetivo principal impregnado em sua mente, acabar de vez com esse problema. Ao entrar no quarto, ela dá a notícia de que Joseph sobreviverá. Slade disse que sabia, pois havia ligado para o hospital, e que aquele incidente era um risco calculado, que ele estava ciente de que aquele corte ia acontecer, mas não esperava que Joseph se ferisse tanto. De todo
todo modo, ele disse ter agido certo, pois não podia comprometer sua imagem profissional, pois ele não era mais o mesmo desde que o exército dispensou. Seu exterminador preenchia essa coluna, que as execuções que ele causava eram diferentes de assassinatos, pois ele jamais faria algo que comprometesse a segurança de seu país. Louca da vida pela completa indiferença que ele demonstrava pelos sentimentos de sua mulher e o ocorrido com seu filho, Adeline não se segurou. Graças aos seus reflexos aprimorados, Slade evitou o tiro fatal, mas perdeu seu olho direito, e pelo amor que ainda resta por sua mulher, não revidou. A partir dali as coisas nunca mais foram as mesmas na família Wilson. E agora vamos ver o que aconteceu? Vamos começar por Grant Wilson, o filho mais velho. Anos se passaram após o divórcio. Grant Wilson, o filho mais velho de Slade, idolatrava seu pai na infância. Ao mesmo tempo ouvia histórias sobre o lendário exterminador, e sem saber que são a mesma pessoa, tornou-o como seu ídolo. Na adolescência, abandonou a carreira militar, fugindo para East Village, na cidade de Nova York, onde teve uma namorada chamada Carol, mas acabou não dando certo, porque ele é um tremendo pegador, um safadão de primeira. Fora que ele também havia se unido às gangues locais, e ele era um cara muito esquentado. Um belo dia, uma alienígena chamada Coriander, do planeta Temeran, caiu em seu apartamento tentando escapar dos Gordonianos, uma raça extraterrestre escravagista. Com isso, os alienígenas invadiram seu apartamento e uma equipe de jovens heróis interferiram. Foi a maior zorra, concluindo na destruição de seu apartamento. Por ser um cara problemático, nervoso, irritado e amargurado devido aos seus problemas pessoais, Grant ficou muito puto com esses jovens heróis, acreditando que a equipe o esnobou e estava decidida a se vingar, mas bem que o Rob deu um relaxo gostoso nele, né? A partir desse dia, esses heróis formariam a equipe chamada Os Novos Titãs, e Coriander futuramente seria conhecida como Estelar. Doido. Grant levou essa história muito a sério, tanto que de algum modo obteve contato com um membro da Colmeia, uma organização que foi formada por um homem que se autodenominava um mestre. Tal homem recrutou mais 7 cientistas criminosos que objetivavam a dominação mundial através do terrorismo e manipulação política, assim como eliminar os inimigos, tais como o Super-Homem e os Novos Titãs. Com o apoio da Colmeia, esse loiro doido se submeteu a um experimento que aprimoraria suas habilidades a nível sobre-humano. Mas que tipo de experimento? Os seres humanos usam apenas 1/10 de sua capacidade mental. Eles descobriram que o exterminador teve sua capacidade ampliada para 90% e Grant aumentaria para 100% e seus reflexos e velocidade quintuplicariam. Eita! O cara já era um boca de confusão quando era normal, imagina agora. Beleza. Sob as ordens da Colmeia, em conjunto com a sua vingança pessoal contra os jovens titãs, ele assume o cognome de Devastador, atacando os novos titãs como um doido, ao lado do exterminador, sem saber que o mesmo é o seu pai. Ambos estavam dando uma surra de piroca nos caras, mas de repente a luta é interrompida quando Grant Wilson passa mal, com o corpo definhando e, lógico, morrendo. O experimento fracassou, e Slade Wilson apenas pôde ficar parado enquanto seu filho morre em seus braços. Agora, quanto ao Joseph Wilson, o guri semi-degolado, esse teve sua carreira musical jogada na merda, mas em algum momento aprendeu a se comunicar através de linguagem de sinais. Em sua adolescência, Joey descobriu que ele possuía habilidades especiais, graças à substância derivada do medicamento presente no organismo de seu pai, que foi passado nos genes dele, dando-lhe o dom da posse. Mas como assim, dom da posse? Bem, quando o contato visual é feito, Joseph é capaz de entrar em outro corpo e controlar suas funções motoras, exceto sua fala. Mas se a pessoa estiver inconsciente quando ele possui, Joseph também pode falar através dele. Ok, para vingar Grant Wilson, Slade derrotou e capturou os jovens titãs para a Colmeia, restando apenas Dick Grayson, que havia deixado de ser Robin, se tornando o Asa Noturna. Dick é encontrado por Adeline e Joseph, que havia passado pelo sistema de defesa da base dos titãs e que sabiam a identidade do Asa Noturna, mas que vieram oferecendo ajuda para deter seu ex-marido, dando-lhe informações sobre o atual paradeiro de seus colegas cativos e que seu filho, com o cognome Jericó, iria ajudá-lo. Só digo uma coisa, Joseph acabou se tornando membro dos Jovens Titãs após o resgate. E quanto a Adeline, ela havia fundado uma agência de detetives chamada Pesquisas SA, mas na realidade essa agência é uma fachada. Ela é dona de uma rede de informações em escala mundial, uma rede de recursos quase equiparáveis à agência de inteligência central, mais conhecida pela CIA. Às vezes, Adeline usa seus recursos para ajudar os Jovens Titãs, e falando nela, em Stuttgart, a capital e a maior cidade do estado de Baden-Württemberg, na Alemanha, Adeline e seus agentes foram contratados por William Newstead, dono da indústria química Newstead Chemicals, para levarem um determinado pacote, tudo numa boa, coisa de rotina para uma pseudo-CIA como a dela. Mas do nada, aparece um ninja maluco que sozinho realizou altas manobras de fuga ao estilo Matrix suicida, e caindo de bala nos caras como se fosse um personagem de filme dos anos 90. E por fim, consegue roubar o pacote, dizendo para Adeline mandar um oi do inferno para Slade. Pelo visto, o ninja é algum conhecido, certo? Enquanto isso, Slade e Wintergreen estavam aproveitando
sua casa em Kitchell, uma cidade agrícola no norte do Vale do Rift Canyon, situado entre Monte Elgon e a Tirogani Hills. Após mais uma caçada, Slade estava numa boa, refletindo algumas coisas em seu escritório particular, quando de repente, ele e seu velho parceiro sofrem um ataque aéreo surpresa, destruindo sua casa numa questão de 2 páginas. Mas o que mais incomodou Slade foram suas palavras, que sua mulher não gritou enquanto atirava nela, e que logo seus caminhos novamente irão se cruzar. Pois é, o mesmo ninja que abacalhou a missão de Adeline foi encher o saco do cara. Depois disso tudo, é claro que Slade não ia deixar barato, né? O cara foi para Stuttgart visitar sua ex-mulher, mas estava incapacitada demais para falar. E assim, ele e seu fiel parceiro Witcher Green foram investigando por conta própria, descobrindo que o pacote continha plutônio, um elemento químico da pesada, não encontrável na natureza e subproduto do urânio pelas usinas nucleares, quantidade o suficiente para causar um belo e comprometedor estrago. Mas se querem todos os detalhes sobre a investigação desse caso, basta vocês baixarem as edições que deixei disponibilizadas nos links da descrição. Sabe como é? Não quero desfocar demais no assunto do vídeo. Ah, e por que estou falando sobre o ataque desse ninja? Logo vocês entenderão. Apenas sigam o ritmo resumido dessa história, beleza? Enfim, após tantas investigações, Slade e Witcher Green terminaram chegando em Kerouac, um país fictício do universo DC, localizado no Oriente Médio, sobre o Golfo Pérsico, encravado entre o Iraque, Arábia Saudita e Oman. Seu presidente era o Hambi Marlow, mas que perdeu a presidência por estar diretamente envolvido nas vendas de armamentos de alta potência para os Estados Unidos, especialmente para as facções do submundo do crime que operam em Metrópolis. O que chamou a atenção de adivinha quem? Ele mesmo, Superman, que voou para Kerouac e o raptou para interrogá-lo, mas em seu lugar ficou o temido ditador general Efrelai Kedan, o cara interessado no plutônio, com o intuito de destruir Washington. Mas peraí, pra quê? Rapaz, inicialmente ele queria pôr em prática a Operação Tríade, lançar ataques simultâneos em Washington, Genebra e Tóquio. Digamos que ele estava puto pelos europeus se unirem para agir como uma única força econômica no passado, e agora Washington, Tóquio e o mercado comum europeu entraram num acordo para assinar a lei do comércio, e juntando isso com o fato da economia soviética estar em crise, isso tornaria o Ocidente a força mais poderosa que já viu, e que ele não suportaria ver o Oriente Médio ser forçado a se tornar marionete deles, ou então ficar na merda. Ainda acho que o general é meio radical, né? E você? Porém, o plutônio que o ninja misterioso conseguiu era o suficiente apenas para estourar uma das 3 opções, e aí escolheu Washington. Mas por que será, né? Ao entrar em Kerouac, Slade e Witcher Green se alistaram ao exército rebelde que está se impondo à tirania do general Kedan. No meio da pancadaria, Witcher Green reflete que não importa como o cinema pode honrar uma guerra, ele nunca participou de uma que honestamente pudesse chamar de gloriosa. Algumas guerras foram tristes erros, muitas outras foram necessárias, mas que pergunte a qualquer soldado profissional que a resposta será a mesma, pois eles entendem os requisitos da guerra, pois adaptam suas próprias necessidades e com elas fazem o que é necessário. Mas infelizmente todas foram sujas, nenhuma guerra foi celebrada ou abençoada ou adorada, não importa quantas memórias eles tenham delas. Algumas guerras nunca deveriam ter sido travadas, algumas delas existem sem razão, e como é geralmente na vida, essas são as batalhas que causam mais sofrimento. Mas para Slade Wilson, essas também são as batalhas que mais parecem atraí-lo. Em um determinado momento, ele chega na possível localização de General Kedan, pois ele tinha um espião lhe dando informações, mas ao chegar lá, o cara já era, e à sua espera está o ninja que estava lhe enchendo o saco, que na verdade é o Devastador. Epa, peraí, o cara não tinha morrido pela mesma substância que lhe deu poderes? E por que diabos ele teria ódio do Exterminador, que estava o tempo todo ao seu lado nos momentos finais? Eita porra, o cara tá até afirmando ser o Grant Wilson, tá, né? Heróis e vilões dessas editoras sempre revivem. Ah, assim tá muito fácil, né? Tanto Slade quanto Witcher Green foram capturados, mas é claro que essa captura valeu nada. Engraçado que eles podiam ter matado Slade de uma vez, mas Devastador insistiu em deixar ele vivo, pois queria que ele sofresse muito, mas muito mesmo. Vai entrando, gato. Que música desgraçada. Uau, Que bundinha velha gostosa. Olha aqui, bofe. Tu te comporta direitinho que não vai doer nadinha, tá? Me tira daqui, Slade. Eu tô todo aleijado, me salva. Doido, sai de boca que eu gosto de mulher. Negócio é piquita. Stop, querido. Tu tá no meu cafofo, não quer obedecer? Ah, agora eu vou pegar pesado. Tu vai gostar de trolha, merda. Menino, não estraga o material. Tem homem, rapaz. Seu cavalo, tu estragou minha maquiagem. Chama aí o Zé da Trolha. Qual é o problema aí, hein, rapaz? Tá louco essa... Esse miserável estragou nosso swing. Calma, meu bem, ainda tem um amigo dele aqui. Slade, filho da puta.
Beleza, o cara se soltou, e depois de mais algumas investigações, Slade retorna para Washington, pois Kaidan, junto com o grupo terrorista e o Devastador, estavam nos trilhos subterrâneos plantando uma bomba atômica constituída do plutônio roubado, pois o Senado e a Câmara dos Deputados estão conectados ao prédio do Capitólio dos Trilhos, e tudo o que precisam fazer é armá-la para explodir ao chegar no Capitólio, ferrando todo o Senado e a Câmara. Kaidan estava aliviado, pois o Exterminador estava no Kerouac. Opa! Tá, esquece o que eu disse. O Exterminador é foda. Chegou foi massacrando geral, prometendo que o único lugar onde a bomba vai explodir é direto no inferno. Kaidan, desesperado, corre para tentar acionar logo o trem, culpando o Devastador por propositalmente atrair o Slade para cima deles. Mas Devastador enche o cara de azeitonas, afirmando que era isso que ele queria. Beleza, é hora do revanche, nada de terceiros cuzões se metendo, é pai contra o filho. Mas espera aí, Slade afirma que esse Devastador não tem como ser Grant Wilson, ele morreu. Esse Devastador foi atrás de Adeline, destruiu sua casa na cidade africana. Ele sabe até demais sobre o Exterminador para chegar a ponto de se vestir com o uniforme de seu filho. E é óbvio que ele não estava trabalhando para Kaidan. Aquilo tudo era uma vingança a nível pessoal. Então, pô, se Slade está certo, quem poderia ser? Um Gomba? Um Krang? Black Hulk? Bem, quem é esse doido aí mesmo, hein? Parece um Mercúrio velho ou Magneto com prisão de ventre. Vamos lá, pessoal, pensem comigo. Se vocês assistirem esse vídeo com atenção, quem vocês acham que esse maluco é? Tá que pariu, me ajuda, Slade. Aqui, rapaz. Caralho, Dani. William Walsh, mas também chamado como Bill Walsh, o cara que se lascou no treino durante o campo de Washington. Puta que pariu, esse foi longe, hein? Ambos colegas e rivais em tudo durante o exército, mas Bill odiava seu colega por superá-lo em todos os quesitos, incluindo na conquista do amor de Adeline, que eles eram um casal perfeito antes de Slade Wilson surgir em suas vidas. O odeia por tê-lo abandonado no treino, por usá-lo e humilhá-lo, tê-lo deixado de lado e que graças a ele, sua carreira no exército havia acabado. E assim ele abandonou tudo para se tornar um terrorista mundialmente conhecido como Chacal. Que? Chacal? Peraí, esse Chacal? Porra, doido. Tá bem diferente, né? Ok, foi ele que capturou Joseph Wilson, pois ele sabia que naquele momento Slade nunca desistiria, pois o conhece o suficiente que o Exterminador tem que provar para si mesmo que é o melhor, mesmo que colocasse a vida de seu filho em risco. E até que ele foi rápido, mas não o suficiente para salvar a voz de seu filho, que Slade foi tão descuidado tentando levar o filho ao hospital que não foi confirmar se ele, Bill Walsh, o Chacal, realmente tinha morrido. E aquele foi seu maior erro, pois depois de 2 anos se recuperou, podendo se vingar através de seu filho mais velho, Grant Wilson, que seu ódio pelos titãs tornou-se suscetível à organização Colmeia, e assim agarrou a chance para convencê-lo de que eles poderiam lhe dar poderes para destruir a super equipe. Bill sabia que tais poderes teriam efeitos colaterais mortais e que iriam consumi-lo de dentro para fora para destruí-lo. Ele sabia que Grant Wilson queria ser como o pai, um herói militar, e também queria ser como um poderoso exterminador, e por querer ser como seu pai, ele morreu, lhe dando prazer orgástico ver a angústia de seu rival ao ver o filho morrer em seus braços, e que agora eles morreriam juntos, num adeus atômico, causando uma desgraça àquilo que Slade sempre jurou proteger, a segurança de seu país. Cara, sério, doido, esse aí tem problemas. É, Slade, tu só tem 1 minuto pra evitar essa merda toda. Tu não vai engolir essa desse otário, né? Tá na hora do quê? E agora vamos aos seus poderes e habilidades. Devido ao soro de aperfeiçoamento militar, a fisiologia de Slade Wilson foi alterada permanentemente. Embora as primeiras semanas o procedimento tenha o incapacitado tanto física quanto mentalmente, não demorou para seu corpo se adaptar, e assim o experimento reconfigurou suas capacidades físicas e mentais a níveis sobre-humanos, como intelecto reforçado. Sua mente funciona a velocidades incríveis, trabalhando 9 vezes mais rápido do que o de um ser humano normal para o procedimento de informações e triagem. Como ele usa 90% do cérebro, ao contrário do ser humano comum que utiliza apenas 10, ele é capaz de memorizar perfeitamente qualquer coisa, e sua capacidade de armazenamento é ilimitada. A mente do Exterminador é praticamente um computador construído para estratégia e resolução de problemas, que funciona com uma afiada capacidade mesmo sob estresse e fadiga. Ele pode prever a situação do campo de batalha antes mesmo de começar, se antecipando de cada possibilidade do movimento inimigo, incluindo suas táticas de batalha. Com sua memória avançada, ele pode utilizar conhecimentos adquiridos através de experiências passadas instantaneamente. Fora que ele é tão engenhoso que, ao deparar-se com um inimigo de aspecto superior, através de uma rápida observação, ele pode imediatamente calcular e elaborar soluções vantajosas contra o mesmo. Sem dúvidas, a rápida capacidade de raciocínio de sua mente é o seu maior trunfo. Reflexos melhorados.
Exterminador possui reflexos, destreza e coordenação aprimorados. Sua velocidade de reação lhe permite desviar automaticamente e casualmente da mira de vários inimigos armados, mesmo estando cercado. Ele é capaz de discernir instantaneamente as motivações das pessoas e situações, permitindo reagir instantaneamente ao perigo. Velocidade melhorada. Ele é capaz de facilmente correr a 60 milhas por hora e atacar mais rápido do que um olho pode seguir. Estamina reforçada. Exterminador pode exercer-se da capacidade máxima durante várias horas, maior do que um humano bem treinado poderia aguentar, possuindo força de vontade, resistência, tenacidade, capacidade pulmonar e tolerância à dor quase ilimitadas. Força de cavalo. Todo seu sistema muscular foi endurecido e fortificado, fazendo o Exterminador tornar-se muito mais forte e durável do que um humano em auge olímpico. Como uma vez foi capaz de arrancar a porta de um avião e torcer o aço com as mãos nuas, tirando proveito para ampliar a capacidade de seus ataques, reforçando sua força concussiva, fazendo com que o impacto de seu golpe mais forte pese 1 tonelada. O impacto, pô, não é manter o peso, é o impacto, a porrada, ó. Ele é forte o suficiente para facilmente partir um carro com um golpe de espada, pegar a bala com os dentes e até um coice nele coloca Dona Troy para perder o fôlego. E olha que essas Amazonas de Temícera é só cavala. Agilidade reforçada. O Exterminador é extraordinariamente flexível, pois seus tendões e tecidos conjuntivos são 2 vezes mais elásticos do que o de um ser humano comum, sendo capaz de executar as mais absurdas acrobacias, possuindo estado de equilíbrio perfeito em qualquer posição, mesmo se caísse de cabeça para baixo, lambendo o cotovelo, encostando a sola do pé direito na coluna e a perna esquerda girada em 360 graus em volta do pescoço, pois ele é capaz de ajustar sua posição por instinto, o que lhe permite equilibrar-se em qualquer objeto, não importa o quão pequeno ou estreito seja, tornando impossível atingi-lo. Sentidos melhorados. Todos os sentidos do Exterminador tiveram suas funções aumentadas aos níveis mais elevados, podendo perceber as coisas melhor do que qualquer ser humano normal. Ah, e também tem visão noturna. Seus sentidos permitem que ele sinta pequenas mudanças no ar, que lhe permitem reagir a ataques surpresas. Até mesmo lhe permite cortar uma mosca ao meio com um clipe de papel. Ele tem um 6º sentido tão apurado que é capaz de se esquivar do perigo mesmo que ele não veja. Ele pode perceber acontecimentos antes que eles aconteçam, bem como compreender os acontecimentos à medida que ocorrem. Ah, vai te lascar, apelão. Maior durabilidade. Sua pele, ossos e tecidos musculares são consideravelmente mais fortes e mais difíceis de danificar do que qualquer humano normal, e seus tecidos são grandiosamente impermeáveis a lesões. E tem mais, há uma vantagem que aposto que a maioria aqui ia querer ter em seu corpo. Esse velho sacana pode comer a porcaria que for, pode ficar deitado sem exercício o tempo que quiser, e em hipótese alguma seu corpo será prejudicado. Sempre permanecerá com a anatomia perfeita, musculosa e resistente. Sério pessoal, o cara pode passar anos coçando os ovos no sofá digerindo alimentos calóricos, os mais engordativos que vocês possam comer, que vai continuar bombado como se tivesse o tempo todo treinando. O maldito fator de cura. Ele pode regenerar o tecido corporal danificado ou destruído com muito mais rapidez e eficiência do que o ser humano comum. Ele pode se regenerar de qualquer coisa, mesmo tecido lesado, células cerebrais, membros e órgãos em falta. Como tal, o corpo do Exterminador precisa levar uma quantidade jumenta de danos para sucumbir à morte. Tiros, facadas, cortes e ossos quebrados podem perfeitamente curar em poucos minutos. Uma vez ele foi empalado no peito, esse ferimento apenas o atrasou. Imunidade reforçada. Seu corpo é capaz de neutralizar todas as substâncias contaminantes, tornando imune a todos os venenos, toxinas, vírus, bactérias, doenças, desordens, parasitas, alérgenos, radiações, controle da mente, posse corporal, telepatia e etc. Fora que ele é capaz de se curar de qualquer dano mental ou genético, como seu corpo faz em reação a ferimentos. Envelhecimento desacelerado. Embora tenha cabelos grisalhos, o Exterminador é bem mais velho do que parece, fazendo com que ele pareça mais jovem do que ele realmente é. Mas na boa, pra mim ele envelheceu normalmente. Precognição. Ele possui um sentido premonitório que lhe permite a capacidade de perceber informações sobre os lugares ou eventos futuros antes que eles aconteçam. Isso lhe permite reagir a qualquer ataque que se aproxima contra ele e para combatê-los em conformidade. Intimidação. O Exterminador tem a capacidade de incutir medo nos outros, na medida em que até as mesmas pessoas que o conhecem melhor são intimidadas pelo mesmo, podendo ser capaz de dominar a vontade dos outros. Conhecimento avançado de combate corpo a corpo. Quando era treinado no exército, Slade provou ser o melhor lutador. Mais tarde, ele recebeu treinamento de artes marciais em vários estilos. Depois de dominar tais artes, ele promoveu seus estudos quando procurou um assassino conhecido como Natus, um mestre das artes marciais, assassino internacional e instrutor para treiná-lo no caminho ninja e estudo de técnicas de assassinato. O cara é tão porreiro que já derrotou Batman 2 vezes seguida no combate corpo a corpo. Luta totalmente limpa. E nem inventem de ficar putos comigo porque foi registrado. Novamente digo,
amigo, não é minha culpa. Se querem arrebentar alguém, vão atrás do roteirista. Esgrima. O Exterminador é um espadachim altamente treinado, sendo capaz de empunhar 2 katanas e usá-las com precisão mortal em velocidade quase sobre-humana. Caça e rastreamento. Slade tornou-se um perito caçador e rastreador, no tempo que se tornou um caçador de safari como cobertura para seu trabalho mercenário. Armamento. Ele é um especialista natural e mestre de todas as formas de ferramentas e armas. Modo Snake. O Exterminador é um mestre em stealth, sendo capaz de violar as instalações de alta segurança sem ser detectado. Ele é conhecido por ser visto apenas quando ele quer ser visto. Pontaria. O Exterminador é um atirador incomparável. No ramo profissional, dizem que ele nunca erra o alvo. O pistoleiro que se cuide, hein? Escapologia. Expert em prática de escapar de amarras ou armadilhas, livrando-se sem muito esforço de algemas, camisas de força, celas, caixões, caixas, barris, sacos, incêndios, tanques e outros. Ele é como Harry Houdini, mas ainda assim duvido que se iguale ao Sr. Milagre. Entre seus muitos acessórios estão seu capacete e armadura convencional, são revestidos com Kevlar e a malha Prometheum. E para quem não sabe o que é Prometheum, digamos que ele é como o adamantio da Marvel. Ele também tem uma espada feita de Prometheum e uma lança de energia concussiva, Super Bomb. O Exterminador já gastou multimilhões de dólares numa bomba de flashes que foi usada especialmente para incapacitar toda a Liga da Justiça, incluindo o Superman, embora apenas tempo suficiente para ele escapar. Vamos a algumas curiosidades. Slade Wilson tornou-se uma inspiração para Rob Liefeld, pois em 1991, de Novos Mutantes, edição 98, ele criou o nosso querido anti-herói Deadpool para Marvel Comics, um personagem que tinha uma forte semelhança com Slade Wilson e com nome quase igual também, Wade Wilson. Em algumas entrevistas e conferências, Rob Liefeld desmentiu a inspiração explícita, afirmando que a sua verdadeira inspiração para Deadpool foi o Homem-Aranha, de Todd McFarlane, com a adição de espadas e armas de fogo. Mas não sei não, hein? Isso cheirou a desdobro. Embora o Exterminador seja principalmente um inimigo do Asa Noturna, ele teve numerosos encontros com os outros membros da Bat-família, especialmente o Batman. Slade Wilson matou seu filho mais novo, Joseph, o Jericó, pois o mesmo estava possuído pelas almas da dimensão chamada Azara, pois tais almas estavam contaminadas pela essência do demônio escravagista Trigon, um sádico demônio cruel e poderoso de origem interdimensional. Joseph implora para que seu pai o mate, para poupá-lo de um sofrimento interminável. Slade Wilson teve um lance com a dona de bordel chamada Lillian Rowe. Anos depois, ele descobre que nessa safadeza nasceu Rose Wilson. Incapaz de cuidar de Rose, pediu para que a menina ficasse com os Novos Titãs, tornando-se uma heroína. Anos depois, ela uniu-se ao seu pai, sendo a quinta encarnação do Devastador. A guria o idolatra tanto que arrancou um dos seus próprios olhos para ser parecida com ele. Essa é doida, hein? Slade é marcado por sua máscara, que possui um lado inexpressivamente preto para representar sua cegueira, demonstrando que não tem medo de mostrá-la aos inimigos. Sem sua máscara, Slade usa um tapa-olho, mas às vezes usa um olho postiço. Curiosamente, seu fator de cura não regenera seu olho perdido. Na bala é fácil, vem na mão se tu for fêmea. Ah, é, cuzão, vambora. Peraí. Se eu for na mão, eu vou ser fêmea. Mas isso não faz ser... Cara, vai demorar assim, vamos logo na faca. Porra, tu não sabe o que quer, sua bicha velha. Não, miserável. Fica mais pouquinho. Que merda, esqueci a bomba, cara. Cacete, azul, verde, vermelho. Tira tudo. Cacete, finalmente uma música heróica. Mas acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, já sei. Porra, não volta mais, desgraça. Slade conseguiu. O presidente Bush assinou o primeiro de uma série de acordos comerciais que tem por objetivo criar uma nova economia de livre mercado mundial. O passado tem sido uma série de batalhas e guerras, mas espera-se que a partir daquele momento todos possam viver em paz. Enquanto isso, nos trilhos, a polícia investiga o massacre, encontrando 62 mortos, incluindo o responsável pela tentativa do atentado, e que a bomba obviamente foi desarmada, pois salvar Washington frustrou os planos do seu inimigo. Para Slade, isso serviu como uma forma de vingança por sua família, e também pelo fato de manter o código de honra de não deixar a segurança de seu país comprometida. Cara, todos aqui estão carecas de saber quem é o Exterminador, que é um ser criado em procedimentos experimentais que o tornaram uma máquina de matar, uma arma que não se importa com quem é o seu dono, para quem está apontada e nem para quem pressiona o gatilho. Seu propósito é apenas fazer o trabalho para o qual foi criado, mas não sabe que o homem por trás do uniforme, o Slade Wilson, é alguém cercado por uma sequência de tragédias, e por isso tenta preencher a ferida aberta por suas
suas perdas com sangue e dinheiro, destruiu incontáveis vidas enquanto tenta providenciar uma distração do abismo de sua dor, mas ainda assim sua raiva e ira dentro de si nunca foram saciadas. A maioria de vocês, meus amigos leitores, esqueceram que um dia que ele foi um homem de bons costumes, um herói de guerra, um pai e marido dedicado que em seguida perdeu o amor de sua vida, sua família e tudo que um dia prezou, e que agora mais nada lhe restou e que está pronto para vender suas fichas e deixar tudo isso para trás, pois tudo que lhe resta agora são apenas os negócios, pois ele é um mercenário, aquele que trabalha por soldo ou pagamento, um soldado que luta objetivando o pagamento ou divisão de despojos, sem ideais ou fidelidade a um estado ou nação, se tornando o maior mercenário do universo DC, um eliminador, o Exterminador. É isso aí, pessoal, depois de muito enrolar, finalmente terminei o vídeo de um dos nossos mais queridos mercenários. E aí, o que acharam? Eu quero aproveitar para pedir desculpas com os vacilos que tenho dado nos vídeos anteriores, como o da Guerra Civil Parte 3, blasfemando que Hulkling é o filho do Hulk. Não é verdade, é um híbrido das raças Kree e Skrull. Pois é, isso tem tido o atrevimento de confiar em pesquisas batidas. Daqui pra frente vou sempre me informar nas HQs, da própria Nata. Quem sabe futuramente eu faço até um vídeo sobre esse personagem. Agora poderiam fazer uma fé? Se inscrevam, curtam, favoritem, comentem, compartilhem, que ficaremos muito agradecidos, beleza? Valeu pela atenção de todos. Caveira!